Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Hoje, mais um estudo de uma paraxá de Vaerá. Ele apareceu. A gente vai continuar aqui falando sobre Abraão. Apesar de tudo que tem acontecido no Brasil, nós não podemos perder o foco dos estudos bíblicos. Inclusive, a respeito de toda essa bagunça que está aí, irmãos, quero dizer uma coisa. A Bíblia diz aqui no Salmo 78, 34, quando os fazia morrer, então me buscavam. Todo esse sofrimento, essa angústia que o povo tem passado, irmão, é por causa de nós mesmos, viu? É por não procurarmos um contato maior com o Eterno, mais intimidade com o Eterno, porque a gente não procura viver os mandamentos do Eterno. Então o Eterno permite que venha o sofrimento. Ok, irmãos? Então, que a gente venha aí confiar simplesmente no Senhor, no Eterno. E vamos à leitura de Vaerá, o fundador da fé. Tenho certeza que essa leitura vai abrir a mente, vai agregar conhecimento a todos. A quarta paraxá do livro de Gênesis continua falando sobre Abraão. O nome da paraxá, Vaerá, ele apareceu. É a sua primeira palavra que descreve a revelação de Deus para Abraão depois de sua circuncisão. Essa revelação é seguida pela visita de 3 anjos, que lhe informam o iminente nascimento de seu filho Isaque. Em seguida, relata-se que Abraão discute com Deus em relação à destruição de Sedom e Amorá, ou seja, Sodoma e Gomorra. Que Abraão migra para a Filistia, expulsa Agar e Ismael, depois que nasce Isaque. E, enfim, que Deus o coloca à prova com a ordem de sacrificar seu filho. Eu destaquei alguns pontos aqui dessa paraxá também, irmão, bem interessante, né? A gente vai ver que Abraão foi o primeiro ser humano a se entregar totalmente ao Eterno. A gente vai ver a ligação de Abraão e a Torá, e a gente também vai ver o que acontece quando aceitamos a Torá do Eterno. No terceiro dia em que Abraão estava se recuperando de sua circuncisão, o Eterno apareceu para ele, visitando doente. Aqui a revelação de Deus para Abraão ocorre em um nível fundamentalmente superior do que suas aparições anteriores. A gente vai ver aqui uma transparência espiritual. Ao circuncidar-se para atender ao mandamento de Deus, Abraão tornou-se o primeiro ser humano a entregar sua individualidade por completo a ele. Agora Abraão conseguia vivenciar a Deus diretamente, sem a interferência do seu ego. Foi assim que a circuncisão de Abraão abriu o caminho para a entrega da Torá. Quando tal experiência direta de Deus se tornou a marca registrada da existência de todos aqueles que são servos do Eterno. Isso significa que, ao aceitar a Torá do Eterno e nos comprometermos a viver de acordo com sua visão, podemos remover todas as barreiras que se interpõem entre nós, e ele, entre ele e nós. Por sua vez, isso permite que Deus se revele em nossas vidas de forma cada vez mais forte, mais clara, mais tangíveis. A bondade e a hospitalidade praticada por Abraão em Hebron, contrastavam fortemente com a maldade e a falta de hospitalidade das cidades próximas, Sodoma e Gomorra, e seus vizinhos. Após a visita dos 3 anjos, Deus informou a Abraão que eliminaria essas cidades, mas ele suplicou a Deus em favor deles.
transcender nosso ego. Quando Abraão viu que os anjos estavam a caminho de Sodoma para destruí-la, compreendeu que deveria ir contra a sua delicadeza, né, e se expressar de forma direta com Deus. Precisava argumentar, né, intensamente e pedir a Deus que ele anulasse aquele decreto. O exemplo de Abraão nos ensina que quando surge a oportunidade, isso aqui é muito importante, irmão, de salvar outra pessoa, seja no plano físico ou no espiritual, não devemos hesitar. Devemos fazer imediatamente todo esforço para ajudar a pessoa, mesmo que isso signifique atuar contra nossas inclinações naturais. Irmão, isso aqui é muito importante. Quantas pessoas aí no meio religioso, irmão, não deixa de falar uma verdade, não deixa de agir com verdade porque está preso ao seu cargo, né? Sabe que uma palavra ou uma atitude, né, pode fazer com que ele perca o seu status. João capítulo 12, versículo 42, quando Yeshua estava entrando em Jerusalém montado no jumentinho, irmão, os escribas e os fariseus viram que ele era o Mashiach. E a Bíblia diz em João 2,42 assim, e muitos dos principais e sacerdotes creram em Jesus, no Mashiach Yeshua, porém não o confessaram, com medo de ser expulsos da sinagoga. Então muita gente, irmão, deixa de fazer a obra de Deus, sabe? Porque está preso a cargo. Está ali em cima só de fachada, né? Mas o coração não está entregue realmente à obra de Deus. Então fica dado aí o recado, irmão. Apesar das súplicas de Abraão, a perversidade de Sodoma e seus vizinhos era tão grande que não podia ser ignorada. Os anjos chegaram na casa de Ló para resgatá-lo da iminente destruição. Piedade desviada. A perversidade de Sodoma e seus vizinhos foi uma reação equivocada e exagerada ao dilúvio de Noa. A geração do dilúvio foi eliminada principalmente porque praticava e aceitava o roubo. O ato de retirar a força e de modo injusto a propriedade de uma pessoa por parte de outra. Que coisa maluca, né, irmãos? Isso aqui, né? A gente tá vendo aqui como se fosse o Estado tomando conta de tudo, né? Parece que é algo que tem a ver com nossos dias atuais, né? Conscientes disso, os residentes de Sodoma declararam que os direitos de propriedade eram totais e proibiram a caridade e a hospitalidade, considerados como usos injustos dos bens de outra pessoa. Olha que absurdo. Em seu zelo, as pessoas de Sodoma não perceberam que o extremo oposto era tão destrutivo como aceitar e aprovar o roubo. Então, como o mundo não podia cumprir seu propósito de ser uma verdadeira moradia de Deus, pois os seres humanos não conseguiram viver uns com os outros, Sedom e seus vizinhos tinham que ser eliminados. Assim como foi a geração do dilúvio. No entanto, como suas intenções, né, por mais distorcidas que fossem, provinham do desejo de realizar o que é correto, sabemos que essas cidades serão restauradas na era messiânica. Aprendemos com isso que nosso desafio é encontrar o equilíbrio adequado em vez de levar uma vida ao extremo. Irmãos, eu vou parar por aqui, ok? É uma paraxá que é impressionante que a leitura da paraxá faz com que a gente tenha várias reflexões, né? Eu tô lendo essa paraxá e o Eterno está tratando comigo em um assunto. Em você, ele já está tratando outro assunto. Isso a gente vê a grandeza da Torá. Eu tô tendo uma iluminação dessa palavra. O Eterno está me dando um entendimento. Para você, o Eterno já está te dando outra iluminação, outro entendimento da mesma palavra. Aqui, irmãos, a gente vê como a Torá ela é magnífica, né? Eu volto a falar, a Torá não é um livro, a Torá é um código divino. Irmãos, shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos. Estudem as parashut, estudem as paraxá do Eterno, irmão. Estudem a Torá. A Torá é santa, a Torá é eterna.
Shalom, shalom.